Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 14 de julho de 2021 e a gente precisa falar um pouquinho da comemoração do dia 25 de dezembro, a adoração ao Deus Sol Invicto. Eu comentei num vídeo anterior, chamando o pessoal ao arrependimento e deixando uma mensagem bem clara de que as pessoas precisam abandonar o paganismo, né? Abandonar os deuses pagãos inseridos no calendário religioso, né? Nessas festividades pagãs. E quando eu me refiro às festividades, eu me refiro a todas. Só que hoje nós vamos falar da adoração ao sol, que é comemorado no dia 25 de dezembro, que o pessoal conhece por Natal. Tá bom? Eu vou ler aqui os textos, aliás, o texto, que foi uma matéria que o meu irmão Marcelo fez e colocou lá no blog. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço do blog para vocês, tá? Mas para algumas pessoas, como elas preferem assistir, eu resolvi gravar para complementar o vídeo anterior, tá? O nome do vídeo anterior é Eis o Noivo, também vou deixar na descrição do vídeo. Por que a igreja está sendo derrotada pela esquerda? A adoração de 25 de dezembro coloca toda a cristandade sob os mesmos deuses: Hermes, Buda, Krishna, Horus, Heracles, Adonis, Tamuz, Mitra, Jesus, Zaratustra, Dionísio. Deuses pagãos, tá, gente? Enganaram a todos nós. O Jesus de 25 de dezembro é o Deus Sol do Império Romano, o exterminador do povo remido. A celebração natalina é o consentimento ao martírio dos fiéis. Não sejam participantes da ira de Deus, porque Deus vai eliminar o povo que sustenta esse tipo de paganismo, tá? Porque por conta desses deuses pagãos, a igreja matou muito. Então tem muito sangue inocente derramado. A Babilônia, a prostituta, está com as mãos ensanguentadas de sangue inocente. São destes adoradores que se refere o quinto selo. Tá lá no quinto selo, gente, dê uma lida depois no livro de Apocalipse, que fala, né, que o sangue dos mártires clama por vingança e Deus pede para que eles aguardem um pouco mais de tempo até que se complete o número dos conservos que deveriam morrer como eles morreram, tá? E aí dá a vestimenta branca para eles e pede para que eles aguardem um pouco mais. A grande tribulação é o cumprimento de Apocalipse 18 e está determinado sobre os adoradores do sol invicto, cúmplices do sangue dos mártires, os quais nunca se dobraram à apostasia imposta pelos romanos e por isso sempre foram perseguidos e mortos pelos cristãos que aderiram ao culto ao Deus do imperador. A resposta que vocês pediram para Deus a respeito do que está acontecendo está aqui. Interesse a respeito e conheça a maneira de livrar sua casa do poder do marxismo e do islamismo. O poder do inimigo do povo de Deus, sempre, desde os dias iniciais dele no mundo, está relacionado à adoração dos falsos deuses. Sabendo disso, Satã adaptou o falso evangelho por meio da aliança da igreja com o imperador Constantino, posteriormente canonizado santo por um de seus sumos sacerdotes. Assim, a adoração de 25 de dezembro colocou toda a cristandade que surgiu posteriormente sob os mesmos deuses que provocam a ira de Deus, por ter sido implantado no Templo de Jerusalém, o qual Deus mandou ser destruído por 2 vezes, seguido pelo extermínio do povo daquela aliança. Desde o momento em que o cristianismo foi elevado à religião desde o momento que o cristianismo foi elevado à religião oficial do Império Romano e estabelecido o mitraísmo no meio dos cristãos, esta religião deixou de fazer parte da nova e eterna aliança, realizada com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, semelhante à que ocorreu com o judaísmo quando substituíram a Torá pelo Talmud e Javé pelos deuses pagãos. Foram cortados da aliança, como registram os livros dos profetas e as cartas dos apóstolos, e entregues a toda forma de destruição. Desde o momento em que deixaram de ser um instrumento a serviço da justiça de Deus para usufruir da autoridade espiritual na conquista de seus interesses profanos, o soberano se levantou contra seu povo e quase extinguiu por completo. A isto damos o nome hoje de redução populacional.
Mas vocês não levam a sério estas coisas e rejeitam o que foi escrito e destinado aos remidos. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Gente, tudo isso que a gente passa para vocês, todos esses estudos, todas essas exortações, é para que vocês acordem, para que vocês saiam do coma, tá? Porque a igreja prostituta, né, o catolicismo e todas as outras vertentes que surgiram depois dela, por que eu falo todas as outras? Porque elas seguem o mesmo modelo piramidal. Tá? Elas colocam cargos dentro dessas instituições para as pessoas ocuparem como se fosse algo ordenado por Deus. Entende? Então, a abominação não é só por conta de uma questão. A abominação está em todo o contexto. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente faz realmente por amor, para que as pessoas entendam que se elas continuarem praticantes dessas religiões, elas estarão sob a ira de Deus. E é o que vai acontecer agora. A destruição da Babilônia se dá agora, do finalzinho do quinto selo para a abertura do sexto. A queda da Babilônia é o arrebatamento da igreja. Tá? Então, se limpem dessas heresias. Por isso que a gente, como eu disse, a gente faz isso por amor, né? Falar assim, nossa, mas é uma palavra que é contra. É claro que é contra. É contra, porque se vocês estão praticantes disso, vocês estão lutando contra Deus e vocês não vão prevalecer. Entende? Não vão. Deus não poupou o povo dele quando eles fizeram isso. Imagina a gente. Vamos continuar a leitura. Adúlteros, principalmente no sentido espiritual. Esta palavra não é direcionada aos incrédulos, mas aos remidos, que não preservam da adoração aos deuses, como é o caso da tradição natalina realizada em adoração ao Sol Invicto, celebrada em 25 de dezembro há muitos milênios, e hoje nas igrejas. Pois, tendo uma aliança com o Deus de Israel, em orgia com a religião oficial de Roma, vocês continuam se prostituindo com os deuses pagãos. O apóstolo Pedro deixou bem claro sobre isso, dizendo a todos nós: assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser blasfemada. Movidos por ganância, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Está lá em 2 Pedro. 2 Pedro 2. Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que mal acabam de escapar dos homens que vivem no erro. Também 2 Pedro. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Também está em 2 Pedro. Vocês não levam a sério a palavra do vosso Deus, tanto quanto ele, que jurou que destruirá os adoradores do sol, como já fez outrora com os filhos da primeira aliança, como pode ser visto. Levou-me então ao interior do templo, à entrada do santuário do Senhor, entre o vestíbulo e o altar. Avistei cerca de 25 homens que, de costas para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, se prosternavam diante do sol. Filho do homem, disse-me ele, vês isto? Não, li errado, gente. Filho do homem, disse-me ele, vês isto? Não basta a casa de Judá entregar-se a esses ritos abomináveis que aqui se praticam? Haverá ainda ela de encher a terra de violência e não cessará de me irritar? Ei-los que trazem o ramo ao nariz. Está bem, eu de minha parte procederei com furor, não terei condescendência, serei impiedoso. Inutilmente clamarão a meus ouvidos,
não os ouvirei. Está lá em Ezequiel 8. Toda a cristandade por meio do catolicismo, não mais só por meio do catolicismo, tá, gente? Como eu disse anteriormente. Todas, se não quase todas, as religiões, as denominações cristãs, evangélicas, seguem o mesmo caminho, tá? Porque tem por padrão o sistema piramidal iniciado pelo catolicismo. Voltando à leitura. Toda a cristandade, por meio do catolicismo, há séculos, foi contaminada com o culto que provoca a ira de Deus. Como vocês esperam que poderão escapar da besta esquerdista que foi enviada para destruir o povo infiel? Não vai escapar, gente. A estupidez de vocês faz com que ignorem revelações fundamentais das Escrituras Sagradas, os levando a toda sorte de abominação que procede de uma só fonte, a incredulidade na palavra de Deus. Sendo ele fiel à sua palavra, os devorará por mãos de vossos inimigos, como fez com Israel ao longo de todas as eras, como vocês bem sabem. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Está lá em 1 Coríntios 10. Recebi dele tal revelação para vos repreender, a fim de que fujam a tempo de sua ira. Me ordenou para que eu vos comunicasse todas essas coisas. Quer ouçam ou deixem de ouvir, porque são casa rebelde de dura cerviz. Mas estejam cientes que a incredulidade de vocês não os livrará da espada que está levantada para cortá-los da terra dos viventes e arrancá-los da videira verdadeira. A incredulidade e descaso dos homens não invalida os juízos de Deus e nem impede o agir de sua mão. Os cristãos do Oriente puderam fugir das mãos de seus adversários? Deus tem sido por eles? Muito pelo contrário. Não deram ouvido à palavra de Deus. As cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, o que fizeram dela? Mas preferiram adotar as heresias dos seus líderes hipócritas e mercenários, corrompendo-se. O povo cristão ocidental foi poupado até então, mas esta tolerância acabou, porque vão de mal a pior. Os filhos desta geração não melhoraram em nada, porque os pais naufragaram no lamaçal de apostasias, perdendo a referência de sal e luz. Se vossos filhos não puderam conhecer a salvação pelo testemunho verdadeiro que vocês negaram a eles, conhecerão pela misericórdia que serão obrigados a aclamar no exercício da ira de Deus por meio do poder da esquerda, da besta. Esta é uma realidade presente já em muitos países a nosso redor. Eu não estou brincando de profeta e nem o meu Senhor de Deus. Atentem a estas mensagens enquanto podem. Quem desejar livrar sua pele e poupar sua alma, atente para esta exortação e abandone a mesa dos demônios, e abandone a orgia com a mulher espiritual adúltera, que são as instituições religiosas que são por vocês chamadas de igreja, e abracem as escrituras para examiná-las com profundidade, tá? Cumpram o que foi ordenado a todos os remidos, do contrário serão tratados com o mesmo rigor que os ímpios serão. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18. Gente, não esqueça que quando a gente faz isso, a gente está exercendo amor, tá? O amor de Deus não é dar um tapinha nas costas do outro e falar, ah, Jesus te ama e eu também, deixar a pessoa continuar no erro. Tá? O amor é exercido quando a gente, ainda que sejam com duras palavras, chega até vocês e fala a realidade. Fala, ó, tá acontecendo isso e isso de errado. Sai disso. Porque Deus vem tratando o povo com os juízos, tá? E o povo dele, ele tenta colocar sob as asas dele para que estejam protegidos. Mas isso tem que partir de nós. Nós temos que escolher Deus, tá bom? Então, isso aqui foi um complemento do vídeo anterior. Espero que fique muito claro para vocês. Vamos trazer outros conteúdos para elucidar, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.